trilha multipotencial. Seja bem-vindo, se inscreve no canal, dá like, deixa seu comentário e é isso, vamos começar. Bom, essa é a segunda parte do vídeo, então se você perdeu a primeira, eu recomendo que você volte lá e assista antes de ouvir o que eu vou falar agora. Então, continuando o que eu já estava falando, generalistas não são pessoas que não sabem nada. E eu não sei ainda por que as pessoas reproduzem esse discurso, assim como quem é especialista não é uma pessoa que só sabe de apenas uma coisa ao longo da vida inteira. São mitos que as pessoas criaram em volta desses dois termos que eu acho que não existem mais. Nunca existiram, mas antigamente era dessa forma que se definia uma pessoa generalista, era alguém que não sabia nada e alguém que entendia de alguma coisa, era uma pessoa especialista. Se você não entendeu, volta lá, assiste. Eu vou continuar aqui, então vamos lá. Foi daí que veio então o termo multipotencialidade nos tempos atuais, com a tecnologia e com a revolução criativa, que eu já falei no vídeo anterior. Então essa definição de especialista e generalista, hoje em dia não é tão fixa, rígida, ela é mais fluida e dinâmica. Então você pode ser especialista e generalista ao mesmo tempo. Mas assim, existem pessoas que não sabem de nada, não têm conhecimento nenhum? Acho difícil, acho bem difícil. Deve ter, mas eu acho muito difícil. E por outro lado, será que existem pessoas que só têm um conhecimento específico? Eu também acho bem difícil. Deve ter, mas também acho difícil. Não saber nada é algo muito estranho, assim, chega a ser bizarro. As pessoas têm conhecimentos, elas são seres pensantes, então qualquer ser pensante consegue desenvolver alguma habilidade, eu acredito eu. Não dá pra gente tentar limitar isso. Ou o contrário, tentar achar que a pessoa só sabe apenas de uma coisa e que ela não tem capacidade de saber além daquilo. É estranho. Então eu não acredito nessas limitações, acredito que se você tem habilidade mental e memória e você é capaz, a não ser que você tenha algum problema cognitivo mesmo, né, de cerebral, provavelmente você vai ter um retardo ou uma dificuldade que vai um pouco além, mas enfim, nenhuma deficiência vai te impedir de aprender e desenvolver habilidades. Acho que o que difere os seres humanos dos animais é exatamente isso, o poder de memorizar e desenvolver habilidades além das básicas. Então a gente, nós seres humanos, desde a primeira infância a gente tem interesses. E aí a gente vai desenvolvendo interesses e mostrando isso. Se você pensar lá, quando você era criança, o que você gostava de fazer? Você gostava de brincar com bola, você sabia chutar a bola, você gostava de brincar com carro, você gostava de brincar de patins, skate, ou então você gostava de cantar, dançar, pintar, inventar, ou você tinha habilidade de ler, escrever, contar números, ou criar histórias, ou de conversar, ou de ficar quieto, observando, ter um perfil mais observador, analítico. Então, são habilidades primárias, assim, a gente, como seres pensantes, a gente já desenvolveu essas habilidades na infância, que eu acredito que todo mundo é curioso de uma certa forma ou tem algum interesse em assuntos específicos, mesmo antes de entrar na escola. Lógico que depois que você entra na escola, você aprende muito mais e o seu leque de opções, de interesses e hobbies, essas coisas podem aumentar de uma forma incrível, assim. E o nosso desejo, essa busca é uma coisa natural do ser humano. A gente não se força a conhecer, a gente tem essa necessidade interna, que é inerte e faz parte do ser humano. A gente quer buscar coisas, a gente quer fazer o cérebro conhecer, ativar, sei lá, não ficar parado, né? Então, na fase inicial da nossa vida, a gente é ensinado praticamente a ser generalista. A gente aprende múltiplas habilidades. Ao longo do tempo a gente vai tendo preferências. Algumas coisas a gente é melhor, a gente se dá melhor. Em outras coisas talvez nem tanto. E aí você vai separando o que você gosta e o que você não gosta. Mas todo mundo é apto a aprender novas habilidades. Não temos limitações. Podemos ter dificuldades, mas limitações acho muito improvável. A não ser que você tenha algum problema de aprendizagem mesmo. Caso contrário, é só desculpa sua mesmo pra não ir atrás do que você acha que você consegue desenvolver. E foi o que eu falei, leva tempo, a gente erra muito no meio do caminho até conseguir ficar bom naquilo. Ok, saindo da primeira infância até os 5 anos de idade, mais ou menos,
você inicia a escola, você vai ser alfabetizado e aí você vai aprender várias matérias, português, ciência, geografia, história, matemática, física, várias matérias. E é nessa fase que a gente é ensinado a ser generalista também, porque a gente tem que conhecer um pouco de cada área de conhecimento. Então são áreas diferentes de conhecimento, campos do conhecimento, que a gente tem que desenvolver, né? A gente tem que aprender. Até o vestibular, até para passar no vestibular, a gente tem que ter esse conhecimento geral do todo. E é engraçado, né? A gente tem que ter o conhecimento desse todo, que é o quê? A área de humanas, a área de biológicas e a área de exatas. E aí as pessoas vão se inclinando mais para um campo ou para o outro, e aí você pode ser uma pessoa de humanas, uma pessoa de exatas, uma pessoa de biológicas, né? Depende dos seus interesses aí. Já que você aprendeu um pouquinho de cada matéria, você provavelmente deve gostar de alguma coisa na área de exatas, alguma coisa na área de biológicas, mesmo sendo uma pessoa de humanas. Assim como uma pessoa de biológicas pode ter interesses em áreas de humanas e de exatas. Então, assim, a gente pode ter um foco maior para alguma coisa, mas ainda assim os nossos interesses não se limitam apenas àquele setor. Então, durante a escola você foi ou deveria ter sido estimulado a buscar se autoconhecer e saber o que você gostava. Aí acontece de algumas pessoas saírem da escola sem saber o que gostam e outras, ao contrário, sabendo que gostam de muitas coisas. E aí na época em que a gente precisa escolher a profissão ou saber o que vai fazer do futuro, as pessoas ficam perdidas, porque ou elas não sabem o que elas gostam, ou elas gostam de muitas coisas e elas têm que escolher apenas uma opção. Aí é difícil para quem é generalista, quem gosta de muitas coisas e sabe que gosta de muitas coisas, conseguir escolher apenas uma opção e ficar feliz com isso, porque você foi ensinado a vida inteira que você tinha que saber um pouquinho de cada coisa e você era feliz assim. Você gostava de conhecer várias coisas e aí de repente você tem que se especializar em alguma coisa. Você até consegue se especializar, mas você vai sentir falta das outras coisas que você gostaria de estudar também. Então é uma fase muito terrível assim para quem se sente uma pessoa com múltiplas habilidades ou múltiplos interesses. E para quem não sabe o que gosta, a pergunta que eu vou jogar aí é assim, o que você gosta de fazer de forma espontânea? Então, tenta pensar na sua primeira infância, lá atrás, o que você fazia quando você era pequeno, quando você gostava de brincar, o que você costumava fazer, o que você se destacava. Acho que já é um guia para você entender as suas habilidades. Eu mesma sempre achei que eu estava mais inclinada para áreas de humanas, apesar de gostar de outras coisas na área de exatas e de biológicas. Eu nunca fui uma aluna excelente, tá? Pode parecer coisa de nerd isso, você gosta de várias coisas, mas não é. Eu nunca fui uma aluna perfeita, eu sempre fui bem na média, assim, não era nem a pior e nem a melhor. Não sou nenhuma gênia, também não sou nenhuma burra, mas tô bem ali no meio, tá? Eu sempre tive minhas preferências e as minhas dificuldades com algumas matérias, normal. Por exemplo, os números nunca foram meus amigos favoritos, mas eu gostava de química, por exemplo. E na área de biológicas eu adorava olhar as células, assim, entender como funcionava, código genético, essas coisas. Era impressionante pra mim. Mas também não seguia essa área, né? Por outro lado, também na área de humanas, eu não gostava de algumas coisas. Eu achava um tédio ter que ficar lendo livros literários de tempos que não me representavam, um tédio. Mas ainda assim, seguia a área de humanas. Então tá, onde que eu quero chegar com tudo isso? Aqui fica bem visível quando uma pessoa é generalista, assim. Ela gosta de coisas em diversos setores, que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ideia é que você não precisa só gostar de história, só gostar de matemática, só gostar de português. Você pode gostar de história e de matemática, você pode gostar de geografia e de física e de português. Então, uma coisa não impede a outra. Um campo não te impede de conhecer um outro campo de conhecimento, entende? Você pode entender de assuntos variados e ter um certo aprofundamento em algumas coisas porque é do seu interesse. Mas você pode não ter um certo aprofundamento em alguma coisa que é muito próxima no campo de conhecimento de uma outra coisa. É difícil às vezes até de entender. Por exemplo, se você decidiu fazer carreira em física, mas você gosta de tocar violão,
Você não precisa parar de tocar violão só porque você decidiu que você gosta de física. Ou você decidiu seguir carreira em geografia, em escavação de terrenos, e entender essas coisas, que eu nem sei o que eu tô falando. Mas isso não quer dizer que você não pode ser uma pessoa que não entende, ou deixa de entender coisas sobre economia. Às vezes você entende um monte de coisa de economia, mas você não escolheu isso como carreira, mas você é uma pessoa assim que entende muita coisa. Então uma coisa não impede a outra, mesmo elas não tendo nenhuma correlação às vezes. E esse é um dos erros que eu vejo acontecer muito ainda hoje em dia, as pessoas tentarem limitar o conhecimento para apenas um campo ou uma coisa específica, colocar as ideias do conhecimento dentro de uma caixa e fechar as pessoas dentro daquela caixa e falar assim, você é isso, você é aquilo. Ainda mais porque nós todos fomos ensinados a conhecer um pouco de cada coisa durante a vida escolar praticamente inteira. Que chega a ser bem absurdo, assim, você tem que conhecer tudo para passar no vestibular, mas depois não. Depois, tudo que você aprendeu lá, esquece, entendeu? Não é bem assim. É aquela coisa, você estudou tudo para depois não saber nada. Então, a minha dica aqui é para você dar valor aos seus interesses, aos seus conhecimentos, e ter hobbies, ou até múltiplas carreiras, se você quiser. Só não se limite dentro dessa ideia de ser especialista e escolher uma coisa só e é só isso que você sabe fazer. Porque não é assim, nós não somos assim. E é bem visível isso se você começar a entender a lógica desde o início da nossa vida, assim. A gente consegue fazer múltiplas coisas, a gente não é limitado. O ser humano foi feito para isso. Nós somos o que somos hoje porque conseguimos fazer múltiplas coisas. Então tá, dica final é tenha hobbies, no mínimo. Isso é ser generalista, isso é ser multipotencial. Bom, vou continuar esse vídeo no próximo, que aí eu vou contar com mais detalhes como eu cheguei nisso. Eu vou contar aí um pouco a minha escolha de carreira e a minha mudança também de carreira aí nesse meio tempo, o que eu fiz e as coisas que me levaram a entender o que é ser multipotencial. Até como eu descobri esse termo e como eu vejo isso acontecendo com outras pessoas, até como isso vem crescendo hoje em dia com essa nova ideia de revolução criativa em que as pessoas se mostram cada vez mais em realmente múltiplas. Bom, acho que é isso. Até o próximo vídeo e se inscreve no canal, dá like e tchau!